O papel do Papa é um pouco confuso para muitos cristãos não católicos. Eu vejo aqui nos comentários dos vídeos que eu tenho postado uma grande confusão. Alguns achando que o Papa é simplesmente uma figura romana, copiando ali o imperador do Império Romano. Outros acham que é uma espécie de santo na Terra que não pode errar nunca. Muitos não entendem a infalibilidade papal, que se aplica a alguns casos, não a todas as colocações e todas as atitudes do Papa. Então, por isso eu queria trazer aqui nesse vídeo duas coisas. Alguns textos da Bíblia, do Novo Testamento, que mostram já a figura especial que São Pedro tinha no meio dos apóstolos, o príncipe dos apóstolos, e depois também alguns documentos do início da igreja, dos primeiros séculos. Eu ouvi um professor de história dizer uma vez na universidade, eu cheguei a fazer um ano de história aqui no Brasil, antes de decidir ir para Israel e me graduar em arqueologia lá. Eu estudei na UF, Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói. E um professor dizendo que essa instituição do papado a gente conhece do século X para frente, da maneira como a gente conhece hoje. Embora seja verdade que existe um florescer da teologia, ou seja, conforme os hereges vão questionando alguns costumes que em geral já são defendidos pelo povo, a igreja formula de forma clara coisas que já estavam presentes no Evangelho e na tradição apostólica, só que agora ficam mais claros ainda porque foram desafiados aí por uma heresia. Então é claro que a gente tem uma clareza maior com o passar do tempo, mas existem sim muitos documentos mostrando que a praxe já era assim antes. O que acontece é que a coisa fica mais clara com o passar do tempo por ser desafiada por heresias. Então eu queria começar aqui com o Evangelho. Vamos olhar juntos aqui. Esse vídeo vai ficar um pouquinho maior, mas eu acho que é legal de vez em quando ter um vídeo mais aprofundado, não ser só esses vídeos de 1 minuto. E se a gente entra aqui, é a parte que todo mundo já conhece sobre São Pedro. Todo mundo discute essa passagem. Tem outras que a gente vai ver mais pra frente, mas essa é muito discutida. Que é Mateus 16, aqui o versículo 16 é quando ele exprime a sua fé no Messias. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus perguntou quem os homens diziam que ele era e quem os apóstolos acreditavam ele ser. Jesus então lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Não foi a inteligência de Pedro, a interpretação que ele fazia dos textos bíblicos, que levou ele a reconhecer o messianismo de Cristo, mas foi uma inspiração do Espírito Santo e a humildade de coração de Pedro. Já fica aqui uma mensagem para a gente quando a gente vai interpretar a Bíblia. A galerinha só do sola escritura, da inteligência, que na verdade é uma ciência humana. Porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Essa passagem aqui, tudo que ligares na terra será ligado no céu, desligado na terra será desligado no céu, é uma autoridade imensa que Jesus está dando aqui para Pedro, para ele realmente, na verdade não é ele que vai definir o que está acontecendo no céu, ou qual é a verdade divina. É o Espírito Santo que vai inspirá-lo para fazer isso. Mas Jesus também fala isso para o conjunto dos apóstolos em outra ocasião, depois da ressurreição. Não lembro em qual evangelho agora especificamente, mas é interessante que ele fala isso para o conjunto dos apóstolos e fala individualmente para Pedro, nessa passagem aqui. E ele fala uma coisa que ele não diz para os outros apóstolos, que é: eu te dou a chave do reino dos céus. É por isso que as imagens de São Pedro, os ícones, sempre tem ele segurando uma chave. É ele que realmente está com a chave da igreja, do reino de Deus, aqui na terra. Muitos evangélicos dizem que no grego original, essa palavra aqui, Jesus diz que tu és Pedro, uma palavra que significa pedaço de pedra, e depois ele diz que sob esta rocha, esta pedra, edificarei a minha igreja. Então que Pedro seria um pedaço de pedra e que a rocha, na verdade, é a declaração de que Jesus é o Filho de Deus. A Igreja Católica aceita essa definição também. A gente também entende assim, que a rocha realmente é essa fé no Filho de Deus. Mas que Pedro também tem a mudança de nome para Pedro, né? Ele era Simão e muda para Pedro. Inclusive,
as pessoas se apegam muito no grego do Evangelho e esquecem que, na verdade, Jesus estava falando aramaico com seus apóstolos. E quando ele está falando em aramaico com Shimon ben Yona, com Simão, filho de Jonas, ele o chama de Keifa. E Keifa é Sela, em hebraico, que significa, em aramaico é Keifa, em hebraico é Sela, e significa rocha mãe. Também é rocha mesmo. Então a gente tem que relativizar um pouco esse literalismo ali do texto grego. Vamos lembrar que foi falado em aramaico e escrito em grego depois para ter mais acesso. Então já ficam algumas reflexões aqui nesse ponto. Se a gente for um pouquinho mais para frente e chegar aqui em João, capítulo 20, é na hora da ressurreição aqui de Cristo. A gente tem uma cena em que João e Pedro correm para o sepulcro. E o que acontece está aqui, ó, no versículo 3. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro. Viu e creu. Por que João não entra primeiro no sepulcro? Isso é uma coisa muito interessante. Ele chega lá e fala, não, mas não entrei. Aí ele faz questão de dizer que veio Pedro, entrou, analisou tudo, e aí sim entrou João. Isso aqui parece ser o reconhecimento de uma autoridade. Eu, quando estou com um sacerdote, também procuro sempre dar prioridade para ele, porque é um sacerdote do Senhor. É por suas mãos que vem o corpo de Cristo. Então a gente dá um respeito diferente. Ou quando tem alguém mais velho, a gente também faz isso. Aqui a gente vê que João está reconhecendo algum tipo de autoridade, está tendo um carinho especial com Pedro. Algo interessante para a gente ter em conta. Vamos mais à frente também agora. Já na parte da ressurreição, Jesus encontra os discípulos na Galileia, na outra página aqui, no capítulo 21, e tem aquela cena em que Jesus repreende Pedro, né? Ele fala, Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele vai falando, apacenta os meus cordeiros. Ele vai falando isso por 3 vezes. Na terceira vez ele fala, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. É interessante, isso é uma coisa que Jesus só faz com Pedro também. Ele reafirma a figura de Pedro como pastor realmente das suas ovelhas. E ele faz até uma profecia aqui, que é como Pedro morre depois em Roma, que é onde vai estar o seu primeiro sucessor. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas aonde querias. Mas, quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus, que é onde ele morre em Roma, realmente martirizado. Então, mais uma passagem que Pedro tem um caráter especial. Eu também ia mostrar aqui o Atos dos Apóstolos 2, quando vem o Espírito Santo, desce sobre os apóstolos que estavam com medo dentro do cenáculo, junto com Nossa Senhora, Maria, mãe da igreja. O primeiro a levantar e falar com os judeus com autoridade, representando a Cristo, é Pedro. Ele se levanta. Pedro, então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com voz forte, lhes disse. Ele começa a fazer um discurso aqui para os judeus, que lembra muito o discurso da dedicação do templo que Salomão fez no livro das Crônicas. Eu não lembro exatamente em qual parte ali, eu teria que pegar aqui a passagem, mas Salomão, ele faz uma dedicação do templo, cai fogo sobre as oferendas ali, e ele realmente mostra que aquela é a casa de Deus, onde Deus vai habitar, todo o povo se inflama ali e adora a Javé. A gente tem a mesma coisa aqui, a gente tem a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e a Virgem Maria, e Pedro levanta e faz um discurso para todo o povo judeu. É muito semelhante ao que Salomão, que era o rei de Israel, o representante ali, o contato de Israel com Deus, fez ali para o seu povo. É claro que quem sentou no trono de Salomão é Jesus Cristo, que está vivo, então não precisa ter um sucessor. É o próprio Deus que já é rei de Israel, não precisa ter outro mais. Mas, enquanto ele ascendeu aos céus e antes da sua vinda, ele deixa um servo fiel e prudente no seu lugar, que é o Papa, nesse caso aqui, São Pedro. É verdade que depois, na vinda de Cristo, a gente pode lembrar daquela parábola, onde Jesus fala, né?
O reino dos céus é como esse senhor que vai para uma festa ou para uma viagem e deixa seu servo ali cuidando da família. Então esse servo pode fazer bem ou mal. E a gente tem papas bons e papas ruins na história. Isso não quer dizer que ele vai falhar na hora de defender a fé e na hora de falar com a autoridade papal, invocando a autoridade de Pedro. Mas na vida dele ele pode errar e ser um mau pastor, e ir para o inferno, inclusive. A gente reza pela salvação do Papa, porque deve ser uma pessoa atormentada o tempo inteiro pelo demônio, ele tem a responsabilidade imensa sobre as costas, mas ele pode realmente sofrer deixar se levar pela tentação e acabar caindo. Então a gente tem que rezar muito por ele sempre. Mas aqui a gente já vê Pedro aqui nesse papel muito semelhante ao de Salomão em relação ao povo de Deus. Salomão com o antigo povo de Deus, que era apenas os judeus, Israel, e Pedro com o novo Israel, o novo povo de Deus, que não é não só os judeus, mas todos aqueles que reconhecem a divindade do Messias. Se a gente avançar mais um pouco, aí a gente vai ver aqui também o Concílio de Jerusalém, onde Pedro aqui, Atos dos Apóstolos 15, 7, quando está todo mundo discutindo para saber se os novos, não sei nem como falar isso, né? Os cristãos, ou seja, os novos israelenses, que vêm do paganismo, precisavam seguir toda a lei mosaica. Depois de uma grande discussão, Pedro levanta e bota ordem na casa, falando: irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, faz todo um discurso ali. Depois São Tiago levanta e dá uma proposta que todo mundo aceita, e termina aí a discussão, esse concílio de Jerusalém. Isso se repete diversas vezes na história. Alguns hereges, chatos, lendo lá a Bíblia sem a autoridade necessária que os apóstolos recebem, sem a inspiração do Espírito Santo, como os apóstolos recebem, decidem importunar o povo fiel com alguma regra nova, com dizendo que está errado alguma coisa que as pessoas fazem. E os apóstolos se reúnem, discutem entre si e chegam a uma conclusão. E no final eles dizem que nos parece... Aqui, ele diz aqui no versículo 28, com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós tomar a seguinte decisão. Então, eles decidem com base na autoridade do Espírito Santo. Uma coisa muito forte aqui. Isso acontece diversas vezes na história. E uma coisa que os protestantes não entendem é: o Papa não chega e diz, de tal jeito, e acabou. Não é assim. A gente tem uma discussão entre os irmãos, que são os bispos, os apóstolos, e existe um príncipe dos apóstolos, ou seja, um primeiro entre os irmãos, o irmão mais velho. Ele não é o monarca que tem que ir lá mandar, imperador e acabou. Não. Ele é uma pessoa que vai ouvir todos os outros ali, tem uma autoridade, uma graça especial para resolver as situações. E a gente vê também, até o próprio São Paulo falando isso, é uma passagem que alguns protestantes usam até para questionar a autoridade de Pedro, mas que eu acho muito razoável, uma prova da autoridade de Pedro, que é a carta aos Gálatas. Aqui no 2º capítulo, é quando São Paulo está mostrando que ele está em harmonia com os outros apóstolos, apesar de ter sido o último. E aí ele fala o seguinte: Tiago, Cefas e João, que são considerados as colunas, e fala uma série de outras coisas aqui. Já é uma amostra que a gente tem 3 apóstolos aqui que são diferentes. Lembrando que Cefas quer dizer rocha. Já é também... Esse é um argumento que é tão claro que eu não sei nem o que falar. É que Cefas é rocha. Ele mudou o nome do cara para rocha, sabe? Tem alguma dúvida ainda que... E fala que sobre essa rocha vai construir a igreja. Que é bem interessante, né? Dizer que vai construir a sua igreja sobre um homem. Por isso que a gente também aceita a interpretação de que é sobre a fé dele no Messias, mas também não deixa de... A gente não pode deixar de lembrar que o nome dele mudou, de Simão para rocha. E aqui na frente, São Paulo fala que, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe francamente, porque era censurável. Pois antes de chegarem alguns homens da parte de Tiago, ele comia com os pagãos. E depois ele não quer mais comer com os pagãos e quer comer só com os judeus. Que Pedro ali se deixando levar pela influência, pela pressão de cristãos judaizantes, ele acaba cedendo essa pressão. Então São Paulo repreende ele. Aí tem gente que diz, nossa, mas como é que pode o Papa ter cometido um erro desse? Gente, tem um monte de Papa que fez um monte de coisa errada na história. O que ele não pode é falar em nome de Pedro com alguma declaração de fé contendo algum erro. Isso Deus o preserva desse tipo de erro. Mas um erro humano como esse, ele aqui estava com vergonha, né? Ele se envergonhou ali da verdade e se deixou levar ali para agradar a galera. Então isso aqui sim foi um pecado e São Paulo fez muito bem em repreendê-lo, como a gente tem também Santa Catarina de Sena, depois mais tarde repreendendo papas, e isso acontece o tempo inteiro dentro da igreja. O Papa não é um santo na terra, ele é o nosso pastor.
Ele é aquele que Jesus deixou no seu lugar para conduzir o seu rebanho até o céu. Então eu queria trazer essas passagens aqui da Bíblia. O vídeo ficou bem mais longo do que eu esperava. Mas queria também trazer aqui alguns documentos da igreja. Lembrando lá daquele professor que eu comentei, que dizia que só no século X a gente tem a figura do Papa. Primeiro, um adendo, a gente tem que lembrar que no primeiro século até Constantino, a igreja era perseguida continuamente, todos os papas são mártires. Inclusive, o documento que eu vou ler agora é de Santo Estevão I, viveu no final do século III, mais ou menos ali, o que eu vou ler é de 257. Então, assim, um texto do século III, ali cerca de 250 anos depois de Cristo, onde a gente já vê a figura da sucessão de Pedro em Roma, escrita. E a gente pode se perguntar, não tem nenhum texto do ano 90 falando disso? Ou do ano 100? Ou 150? Acho que nessa época as pessoas estavam mais preocupadas em sobreviver do que em escrever textinhos para agradar a nossa mentalidade cientificista do século XXI. Eles não tinham tempo para isso. Estavam sendo perseguidos o tempo inteiro. Então, a principal prioridade ali era manter a fé viva nas pessoas, nos cristãos e na sucessão apostólica. Mais tarde, quando a água baixou, a gente consegue sim produzir muito mais documentos, como a gente vê hoje. O Concílio Vaticano II, por exemplo, todo o texto que tem nesse concílio é muito maior do que tudo que a gente tem antes. Porque antes era difícil escrever, difícil preservar, e difícil também, até o terceiro século, até o quarto século, sentar para escrever alguma coisa no geral, registrar ali que você é cristão. Era algo bem complicado. Mas ainda assim a gente tem uma carta aqui, escrita, vamos lá, são palavras de Santo Estevão, ou seja, do Papa, que morreu mártir também, por acaso, e que na verdade são escritas pelo bispo Firmiliano, que era da Cesareia da Capadócia, escrevendo uma carta para o outro bispo Cipriano de Cartago. Então, a carta de um bispo para o outro, numa época muito conturbada, em que estava aparecendo uma heresia nova, que dizia que pessoas que eram batizadas por hereges, quando viessem para dentro da igreja, precisavam ser batizadas novamente. E o Papa Santo Estevão escreve veementemente contra isso, porque ele diz que se a pessoa batiza outra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com água, ela já é batizada. É por isso que a gente, no nosso credo, diz, confesso um só batismo, não tem que ter outro batismo. Interessante isso, né? Tem a galera que acha que não, a igreja católica é exclusivista. Não, hoje, por exemplo, esses dias eu estava na missa de manhã, no dia de semana aí, e veio uma menina, que provavelmente era ortodoxa, pelo que eu vi, e fez a sua profissão de fé na igreja católica. E pronto, ela já está pronta para tudo, não precisa fazer batismo, primeira Eucaristia, ela precisa entender o que ela está falando, é claro, né? Mas ela já tinha tudo isso na igreja ortodoxa. E várias vezes a gente vê na igreja evangélicos, por exemplo, se convertendo e fazendo profissão de fé, ou seja, profissão de fé na igreja, mas eles não se batizam de novo, porque já foram batizados. Mas esse é só um parênteses. Vamos lá. A gente tem várias passagens aqui do bispo Firmiliano dizendo o que Santo Estevão diz, e uma dessas é: Estevão, que proclama ocupar a cátedra de Pedro por sucessão, não é movido por zelo algum contra os hereges, pois concede-lhes não um modesto, mas um maior poder sobre a graça, dizendo que, enfim, reforçando aqui tudo que eu comentei. Mas é essa passagenzinha que é interessante. Estevão, que proclama ocupar a cátedra de Pedro por sucessão, a gente vê aqui um bispo de Roma, já no final do século III, proclamando a sua sucessão apostólica. Isso são 700 anos antes do século X. 700 anos. Quantos anos você tem? Faz a conta de quantas vidas suas precisariam passar do século III até o século X. E outra coisa, se está aqui no século III, não apareceu do nada. Já existia essa tradição de que São Pedro faleceu em Roma e que o seu sucessor ocupou sua cátedra. É que com o tempo a gente vai tendo mais de documentos. Lembrando que essa era uma época de perseguição. E se a gente for um pouquinho mais para frente, a gente tem no ano de 343 o sínodo de Sérdica, que fica na Bulgária. Hoje é a região lá de Sofia. Numa das passagens, a gente tem duas versões desse concílio, uma em grego e outra em latim, mas parece que a versão grega é a mais antiga, então vamos considerar ela. A gente tem aqui: se porém aparecer que um dos bispos, em determinada causa, tenha sido condenado, e ele estiver convencido de não ter uma causa débil, porém justa, de modo que o veredito possa ainda ser renovado, se parecer bem a vossa caridade, honremos a memória do apóstolo Pedro. Ou seja, se bispos aqui tiverem uma discussão entre si, entre duas dioceses diferentes, e considerarem importante a questão, vamos honrar a memória do apóstolo Pedro.
E escreva-se por parte daqueles que julgaram ao bispo de Roma, para que, se necessário, os bispos vizinhos daquela província renovem o julgamento e que ele designe os árbitros. Se, porém, não puder comprovar que a sua causa é tal de merecer uma revisão, não seja derrogado o que uma vez foi julgado, mas permaneça em vigor o que existe. Então a gente tem aqui, de novo, um reforço da autoridade de Roma. Se tiver uma discussão entre dois bispos e não sabem para que lado ir, ou está um impasse, eles devem honrar a memória do apóstolo Pedro e escrever para Roma. Um sínodo aqui que aconteceu na Bulgária. Então não é em Roma esse sínodo. E é comum isso, a gente tem vários sínodos em vários lugares aí, concílios também. Mas é interessante que já que no século IV está bem claro que quem define as questões quando há algum tipo de disputa, como aconteceu lá nos Atos dos Apóstolos, é a reunião dos bispos entre si, com Pedro em sua cabeça. Tem vários outros documentos aqui que eu também poderia citar, aos pouquinhos eu vou colocando aí, porque esse vídeo já ficou bem grande, mas eu queria dar esse reforço sobre a autoridade do apóstolo Pedro e convidar todos a rezar pela unidade dos cristãos sob a tutela de Pedro, o Papa.